muitas vezes eu acabava tendo um pé atrás com algum signo. Previsão astrológica é baseada em ângulos que ocorrem e provocam aquilo. Isso é um magnetismo, que a gente percebe que mexe com a maré. Por que não mexeria com os nossos fluidos do corpo? O espiritualismo nos traz embriões, né, que lá na doutrina espírita estão preenchidas. Nosso Chico Xavier é taurino, né? Se nós reencarnássemos em outros planetas, nós não teríamos os mesmos ciclos lunares ou os mesmos ciclos solares, porque nós poderíamos ter várias luas, vários sóis. Signos e espiritismo. Será que esses dois conversam? Qual a influência do horóscopo no nosso plano reencarnatório? Será que nós, espíritas, podemos acreditar na astrologia? No programa de hoje, nós vamos ver qual é a relação das estrelas com a nossa vida e com a nossa personalidade. Vem comigo que a gente te mostra. Qual é o seu signo? Muitas conversas, amizades e até mesmo relacionamentos começam com essa pergunta. Mas o que isso quer dizer? O que são os signos e de onde eles vieram? Resumidamente, não é de hoje que nós usamos as estrelas para marcar o tempo. Desde que a humanidade existe, nós usamos o Sol e a Lua para contar os dias e as noites. E como o céu muda ao longo do ano, muitos povos aprenderam a marcar as estações com base na posição do Sol e nas estrelas próximas. Um bom exemplo disso foram os gregos, que acompanhavam um caminho de estrelas que o Sol percorria em 365 dias, de leste a oeste, conhecido como o zodíaco. Quando a gente fala de astrologia, a gente fala da influência magnética dos planetas, que ela existe e ela é real. O próprio espiritismo, sendo já também baseado na ciência, ele supera uma série de crendices com relação ao mundo espiritual. E o espiritismo situa isso como um fato anterior ao desenvolvimento mais científico, porque a astrologia foi superada pela astronomia. É muito comum definir a personalidade de alguém de acordo com o signo solar. Em relação à personalidade, o signo solar representa como nos mostramos para o mundo. Já o signo lunar representa como nós somos no nosso íntimo e como nos sentimos de verdade. Muitas personalidades com grande atuação dentro do próprio movimento espírita também se interessavam por esse assunto. É o caso de Richard Simonetti, Emmanuel, Herculano Pires e o próprio Allan Kardec, que questionam os espíritos sobre a ligação das estrelas com o nosso destino. De onde procede a expressão "nascido sob uma boa estrela"? Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem, alegoria que, de certas, pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Você fica preso ao mapa, né? Planeta, a palavra originária planeta em grego é errante, então estamos errantes aí no meio do cosmo, né? O espiritismo não vê algo positivo, ou favorável, ou válido nessa interpretação. É todo um contexto que se apresenta como uma forma genérica, mas que a utilização é muito pessoal. Tirando a parte que você aprendeu assistindo os Cavaleiros do Zodíaco, é muito importante a gente lembrar que o horóscopo não é astrologia. O que deve ser feito, na verdade, é um mapa astral, que representa a localização dos astros celestes vistos de um certo ponto de vista, normalmente utilizando o Sol como um ponto no centro. A interpretação do mapa leva em conta alguns aspectos. Entre eles podemos citar a posição destes corpos em relação ao signo do zodíaco, a posição deles em um sistema de casas astrológicas e outros. É um período em que os astros mostram que você tem prosperidade, então aquilo move a pessoa para uma positividade. A gente se apega muitas vezes a crenças, a princípios e valores que nos satisfazem naquele momento, e é muito justo e é compreensível que nós tenhamos isso, mas não se justifica pelos ensinamentos dos espíritos. As pessoas que leem horóscopo antes de sair de casa, ela pode se sugestionar, inclusive. O astrólogo Antônio Faccione nos explica por que os especialistas atualmente não consideram o horóscopo como uma fonte verdadeira de informação sobre os aspectos astronômicos e nem mesmo sobre a personalidade. O horóscopo quer dizer feito com a hora. Até nisso está errado. Não é astrologia de verdade. Ele dá noção do teu signo solar, que todo signo solar, se é de Virgem ou Capricórnio ou Aquário, tem uma tendência geral que é verdadeira.
Agora, o grande problema desses horóscopos é quando se metem a fazer previsão baseada em nada. Porque a previsão astrológica é baseada em ângulos que ocorrem e provocam aquilo. Ou seja, a previsão que é feita pela astrologia não tem a ver necessariamente com o seu signo solar, mas sim com o alinhamento dos astros. A astrologia é uma ciência de milhares de anos. Os antigos, eles tinham mais memória e tempo que nós. Então eles observavam a influência dos astros. A verdade é que a influência dos astros no nosso planeta, e por consequência na nossa vida, já não é mais questionada pela ciência. Basta ver a influência que a Lua tem nos nossos mares e oceanos. Sua presença estabiliza a Terra, que se não tivesse um satélite tão grande, dançaria como um peão, a ponto de cair. Nosso corpo é pelo menos 70% de água. Ora, se muda as moléculas da água, por que não age no ser humano? É lógico que vai agir. Cada indivíduo é um universo em miniatura. É um microcosmos que copia o macrocosmos que está lá no universo. Claro que os astros agem, né? O Sol é um astro-rei. Sem ele não tem vida, não tem energia, não temos nada. Agora, a ação sobre a matéria, ela tem uma definição limitada sobre nós, porque nós não somos só matéria, nós somos espírito. Como é que um astro, que é pura matéria, que não tem essa quintessência, que não tem pensamento, razão, raciocínio, como é que ele vai influenciar outro? A gente tem que separar o que é influência física e o que é influência moral, por exemplo, que a astrologia necessariamente ela vincularia também a influência moral, e não é o caso. E mesmo isso os espíritos desmistificam, dizendo que o processo moral está desvinculado de qualquer tipo de condicionamento mais material, mais físico. Antônio ainda nos conta sobre a importância dos pais fazerem o mapa astral de seus filhos. Tudo isso ajuda, inclusive no temperamento da criança, as doenças que ela vai ter, as tendências gerais, profissionais que ela pode ter. Na verdade, quem escolhe somos nós. O mapa vai mostrar o potencial. Falando em tendências profissionais, a nossa equipe conversou com o jornalista Ricardo Guelfi, que tem interesse pela astrologia, para saber se a sua vocação profissional foi antecipada pelos astros. Meu signo é o Câncer, meu ascendente é Áries, Vênus é a casa do amor, meu Vênus é em Leão, e minha Lua é em Gêmeos. O que eu sempre via nunca batia tanto pelo que eu faço. Então hoje eu faço jornalismo. Nunca deu jornalismo em nenhuma dessas características de Câncer. O horóscopo também é de oráculo, né? Ou seja, está dito, mesmo que você não queira. Então, claro que tem indução. Se o horóscopo está dizendo que vai ser feliz aqui. Existe ainda a necessidade de a gente lembrar que o ser espiritual é um ser original. Aonde ele vai se manifestar, ele se reveste das possibilidades daquele planeta, inclusive de influências astrológicas, se assim for, para fins psicopedagógicos. Não é para fins místicos ou de adivinhação, né? Não é nenhum demérito a quem acredita. A gente sempre respeita, né, as intenções, as preferências de cada um, mas a gente não pode também fechar os olhos para a fé raciocinada. Ricardo nos conta que esse interesse por mapas astrológicos começou enquanto ainda estava no colégio. Mesmo sabendo que existe o fator da indução em boa parte dos estudos que lidam com a astrologia, às vezes um jornalista baseia suas relações de acordo com o signo das pessoas à sua volta. De fato, sim. Acho que talvez a primeira coisa que eu perguntava quando eu conhecia, seja amigo, em escola, em faculdade, trabalho, ou na parte amorosa, era o signo. O signo é esse. Sabe seu ascendente? Sabe seu... Então, era uma coisa que eu sempre perguntava para as pessoas. E, de fato, acabava influenciando, porque aí eu, como já gostava de estudar, gostava de ver, buscava as características. E sabia que talvez essas características me incomodariam de alguma forma. Muitas vezes eu acabava tendo um pé atrás com algum signo. Até aqui, nós falamos muito sobre astrologia e sobre como os planetas influenciam fisicamente nas nossas vidas. Mas agora eu vou ter que dar uma de ariano e fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. Será que os signos influenciam nas nossas personalidades? Quando nós vamos nascer ou reencarnar, obviamente é dentro do ritmo de cada um e dentro do momento de cada um. Se nós reencarnássemos em outros planetas, nós não teríamos os mesmos ciclos lunares ou os mesmos ciclos solares, porque nós poderíamos ter várias luas, vários sóis. Então não existe esse tipo de pré-determinação de que nascendo naquele período
a pessoa vai ter um determinado tipo de perfil, ou ao contrário, que por ter aquele perfil ela tem que esperar para nascer quando os astros estiverem com aquela posição. Isso fica claro quando lemos o item 12 do capítulo 5 da obra A Gênese, escrita por Kardec. Os grupos aos quais foi dado o nome de constelação são apenas conjuntos aparentes, causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, como acontece com um grupo de árvores de uma floresta para um observador colocado a um ponto fixo distante. Na realidade, esses agrupamentos não existem. Desde que esses agrupamentos de estrelas só existem na aparência, o significado que uma crença vulgar, supersticiosa lhes atribui é ilusória, e essa influência só pode existir na imaginação. Não tem nada a ver as estrelas ou os sinais do céu guiando o comportamento dos homens, que estaria dentro da crendice supersticiosa. E na própria Gênese nós encontramos em 2 capítulos também a mesma postura dos espíritos e de Kardec dizendo que não passa de superstição. Nós vamos ver então que tudo está relacionado ao caráter de cada um, ao processo evolutivo de cada ser, como que ele lida com todas essas informações. Mas, e quanto à evolução espiritual de cada um? Será mesmo que existem pessoas mais ou menos evoluídas do que as outras em determinado signo? Há quem diga, né, que tem signos mais atávicos, né, que são mais instintivos, próximos ao animal, e os mais evoluídos. Eu acredito que não. Gêmeos, as pessoas falam assim, nossa, né? Escorpião, que signo difícil, né? Ai, taurino é assim, né? Mas nosso Chico Xavier era taurino, né? Se você examinar, pegar todos os grandes ícones da humanidade, né? Você vai ver que eles nasceram nos diversos signos, né? Meu signo é Câncer, né? Nasci no decanato 12 de julho. Meu signo é de Gêmeos, meu ascendente é em Sagitário e eu tenho uma lua em Áries. Meu signo no horóscopo tradicional é Aquário, eu não sei o que isso significa, e no horóscopo chinês é macaco. Muitas vezes Deus nos dá esse acréscimo de misericórdia, nos colocando em situações, inclusive dedutíveis pela astrologia, para que a gente possa enfrentar as dificuldades pelas quais nós vamos desenvolver aquelas habilidades que viemos buscar. Então, Gêmeos é apenas uma oportunidade. Essa segurança que a doutrina nos traz do código da individualidade, da presença contínua da individualidade no universo, e que ela evolui, como diz nosso querido e amantíssimo André Luiz, do átomo aos anjos, isso nos dá uma alegria, não dá? E você, qual é o seu signo? Responda aqui embaixo nos comentários e nos diga o que você achou do programa deste mês. Não espere o retorno de Saturno para se inscrever no canal da TV Mundo Maior e receber mais conteúdos como esse. A gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau!